Bem-vindo, Caio. Gente, o Caio é um amigo meu de, sei lá, uns 8 anos já, né? A gente congregava junto numa comunidade no Projeto 242 e ele continua lá. O Caio tem muitos predicados para mim. Acho que ele, além de para mim ser uma referência em teologia, em seriedade, em estudo, ele também foi o baixista da banda onde eu cantei, tocamos junto, né? Lembra disso? A gente tem filhos da mesma idade, a gente se encontra às vezes nos aniversários, né? Mas ele é uma referência para mim, acho que ele é um cara dessa geração agora, como talvez para mim são o Ziel, o Ricardo Barbosa. Acho que um cara muito estudioso, muito sério no que pesquisa. Tem uma família linda, casado com a Dorothy. Tem o Mikael e a Ruth, que não estão aqui porque está todo mundo de jet lag. A Dorothy é holandesa, eles acabaram de chegar da Holanda, então está todo mundo meio zoado. E o que mais? Você estudou no Servo de Cristo, né? E na Universidade Livre de Amsterdã ele fez mestrado em estudos bíblicos, né? E acho que é isso. Vou orar por ele, pela família dele, por essa manhã. Senhor, obrigado pela vida do Caio. Obrigado pela vida da Dorothy, do Mikael, da Ruth. Porque o Senhor o chamou e porque o Senhor trouxe aqui essa manhã. Eu te peço tua bênção sobre a vida deles, sobre o ministério, a missão, Senhor, que o Senhor colocou nas mãos deles lá na aba, sobre os seus estudos, sua produção intelectual e, em especial, sobre essa manhã, que a tua palavra seja o que saia da boca dele e seja o que atinja os nossos corações, Senhor Deus, que o teu Espírito continue caminhando entre nós essa manhã, nos abrindo os ouvidos e enche o Caio do teu poder, de inspiração, de graça, Senhor, e abre os nossos ouvidos para te ouvir, em nome de Jesus. Amém. É muito bom estar aqui de novo, é a terceira vez, é a segunda que eu estou aqui na frente. É muito bom estar num lugar onde o corpo físico e o corpo social como igreja são levados a sério, seja por palavras simples como vamos levantar e deixar o oxigênio sair, entrar e sair nas nossas cordas vocais, ou por algo um pouco mais sério como vamos partir o pão como corpo, orar um pelos outros e nada mais humano do que comer. Então é bom estar entre vocês. E eu quero falar sobre a encarnação. Por isso eu fiz o pedido dessa música, que tem essa expressão muito bonita, a palavra, o verbo, se fez gente, né? A gente está acostumado com se fez carne, mas a carne é bem material, muito interessante, mas se fez gente também é bem importante e dá um estalo nos nossos ouvidos ao ouvir essa expressão. Eu quero começar com duas perguntas que são: quão distante está o divino do humano? E, por outro lado, quão distante está o humano do divino? E eu acho que a encarnação, ela se torna algo que complica, porque a gente está muito acostumado a separar as duas coisas, o humano do divino, Deus da criação, e a encarnação está aí para complicar essa conversa. Então eu quero falar sobre a encarnação e complicar um pouquinho a conversa. Eu assisto uma série no Netflix que chama The Good Place, não sei quantos já vêm. É uma série que aparentemente, pelo menos eu achei quando comecei, que seria bobinha, um senso de humor que eu gosto. Eu não gosto de coisas tão sérias assim quando vem em entretenimento, mas essencialmente é uma história bem humorada a respeito de ética e moral, muito bem feita nessa área da ética e da moral, muito pedagógica, porque vem com humor, é bem interessante, mas é o contexto de um julgamento eterno. E um julgamento daquele típico de que as coisas boas que você faz compensam as coisas ruins, e aí pesa na balança. Quem está positivo vai para o lugar bom e quem está negativo vai para o lugar ruim. O roteiro tem uns twists, tem umas coisas interessantes, mas uma coisa importante da série é que os 4 seres humanos, que são os principais personagens da série, eles percebem que esse sistema de julgamento é falho.
não consegue lidar com as complicações da vida humana. E é bem interessante que entre anjos e demônios e uma juíza neutra, são os seres humanos que são capazes de perceber que esse sistema de julgamento é falho. Por quê? Eles são os que estão sendo julgados. Somente eles, pela experiência de vida, experiência como seres humanos, são capazes de perceber que aquele tipo de julgamento e a neutralidade daqueles que fazem o julgamento não é suficiente para lidar com as complicações da vida humana. E eu quero então falar sobre a encarnação, que é um conceito um tanto quanto esquisito da fé cristã, mas que tem um fundamento muito importante no Antigo Testamento, e aqui é a parte que talvez vai ser mais original daquilo que eu tenho para dizer, e que, como eu disse no começo, vai complicar muito o modo como nós entendemos o ser divino e a realidade criada. A realidade do divino e a experiência humana. Eu quero começar então com Gênesis 1, a gente está bem acostumado com a narrativa da criação de Gênesis 1. O interessante de Gênesis 1 é que Deus não é descrito, né? E é por isso que a gente tende a imaginar que Deus é esse ser afastado da criação, completamente e absolutamente diferente da criação, porque ele não é descrito, e tudo que é descrito são as suas ações e o resultado das suas ações. Mas eu vou falar bem sucintamente para vocês, e eu quero que vocês percebam que Deus é descrito de uma forma antropomórfica, né? Ou seja, com características humanas, já no relato da criação em Gênesis 1. Então, se a gente percebe as ações de Deus, o que Deus faz no relato da criação é que Deus fala, Deus vê, Deus divide as coisas, Deus faz, Deus deixa de fazer, Deus descansa. E Deus tem até sentimentos, porque não é possível eliminar o sentimento por trás do "e Deus viu que era bom". Deus avalia e valoriza aquilo que ele faz, e por trás disso, portanto, há sentimentos e sentimentos humanos. Tem um exemplo muito interessante que não tem a ver com essas ações e esses verbos, mas já deu para entender, né? Toda vez que a gente fala Deus viu, Deus falou, Deus fez, a gente está tão acostumado com essa linguagem, mas de fato ela é uma linguagem antropomórfica. Nós estamos atribuindo a Deus algo que é humano. Tem um exemplo legal em Gênesis 1:17, não sei se vocês quiserem acompanhar na leitura, mas o texto diz o seguinte: quando Deus vai criar os luminares, fala que Deus pôs os luminares no firmamento dos céus. A gente está lendo, lê isso, passa batido, mas significa que Deus tem nas mãos os luminares e que ele, portanto, fisicamente vai lá e coloca, assim como um ser humano que vai decorar a sua casa e coloca um quadro na parede. Essa é a imagem que temos com essa descrição de que Deus pôs os luminares no firmamento. Se Deus pôs, significa que ele está dentro da própria criação, e ele, dentro da própria criação, coloca esses luminares. É um envolvimento do divino com a criação e um envolvimento corpóreo, um envolvimento físico de Deus com a criação. E eu quero então mostrar para vocês que esse exemplo aqui não é raridade ou não é uma exceção, mas todo o relato da criação envolve a entrada de Deus na criação, e não uma entrada de quem está distante no sentido até emocional e psicológico da coisa, mas alguém que está junto e faz parte daquilo. Nós estamos acostumados, né, com a leitura de Gênesis 1, mas nós estamos
geralmente pensando em Deus como um ser transcendental, mas eu quero mostrar para vocês que em Gênesis 1 Deus é bastante imanente. Mais do que imanente, a narrativa apresenta uma relação dinâmica entre Deus e a criação. Tão dinâmica que a própria identidade de Deus, a identidade divina, ela vai ser importante para caracterizar a identidade da criação. E eu já vou adiantar que ao fazer isso, ao se vincular com aquilo que ele estava criando, Deus, portanto, se torna vulnerável junto com a criação. Todos nós sabemos que a criação em Gênesis 1 se dá pela fala, né? A gente sabe disso. Não é uma exclusividade do relato da Bíblia. Em outros mitos de criação da antiguidade, alguns outros deuses também. É raro, mas existem alguns relatos em que a divindade também cria pela fala. E a gente está acostumado com essa ideia de que Deus criou pela fala, Deus criou pela palavra, a palavra de Deus criou todas as coisas, mas o que a gente não percebe é que o que é a fala, e aqui está o bom exemplo, desculpa, eu não lembro do seu nome, Tatiana, quando ela falou sobre oxigenação e levantar e o ar passar. A questão é que se Deus criou pela fala, significa que ele usou o seu próprio ar, o ar de dentro de si, ou o seu espírito, né? A palavra em hebraico para ar, vento e espírito é a mesma. Quando Deus fala e quando nós falamos, ar sai dos nossos corpos, né? O ar passa pelas cordas vocais, as vibrações acontecem, nós fechamos e abrimos a boca, colocamos a língua onde precisa, e esse ar, que é só ar, se torna palavras. E é exatamente isso que acontece em Gênesis 1, quando o relato diz que Deus usava suas palavras e as coisas eram criadas. A questão é que a introdução dessa criação, vocês estão lembrados disso, diz que o Espírito de Deus, ou o vento, o sopro, ou o ar de Deus pairava por sobre as águas. E aqui está a introdução daquilo que vai acontecer depois. Esse ar, ou esse Espírito de Deus que paira sobre as águas, é exatamente aquilo que sai de dentro do próprio Deus quando ele fala e cria. Isso é importante porque se a introdução nos apresenta o Espírito de Deus se misturando, ele está pairando, mas a partir do momento em que ele paira, ele se mistura com algum tipo de matéria, porque tem alguma coisa ali, né? A água, o abismo, o que for, dependendo da tradução. Esse ar de dentro do próprio Deus se mistura com essa matéria e é exatamente essa mistura que torna a ordem da criação possível. Quando Deus diz, o ar que sai é o que, misturado com aquela matéria, faz com que as coisas sejam criadas, ordenadas e a vida apareça. Isso aparece, por exemplo, no Salmo 33, versículo 6. Esse versículo diz o seguinte: ele mistura no paralelismo hebraico, a primeira frase ele usa a palavra fala, e a segunda frase ele vai usar o sopro. Ele diz o seguinte no Salmo 33, versículo 6: pela fala de Yahvé, do Senhor, os céus foram criados. E aí o paralelismo e pelo sopro de sua boca todas as constelações. Palavra e sopro, palavra e ar, ou palavra e vento, são a mesma coisa. Deus, portanto, não criou somente pela palavra, mas pelo próprio vento. E eu estou usando ou enfatizando o vento e o sopro porque parte de quem Deus é, saindo e adentrando aquilo que vai, portanto, dar ordem e realmente começar a criação.
Nesse sentido, uma coisa que fica clara que é impossível nós fazermos uma separação entre aquilo que é material e aquilo que é espiritual. Aquilo que formou a criação é tanto o espiritual, o sopro que sai de Deus, quanto o material, porque já havia algo ali, e é a junção dessas duas coisas que faz com que a criação seja possível. Eu gosto de usar a analogia de que o sopro é aquilo que inspira, ou aquilo que capacita, é aquilo que dá a capacidade da própria criação ir se formando de acordo com a palavra de Deus ou com o seu sopro. Como resultado, portanto, a própria matéria contém em si aquilo que faz parte do divino. E por outro lado, e aqui a coisa se complica um pouco mais, é difícil nós separarmos a própria identidade de Deus independente da criação. Porque se Deus deu parte de si para essa criação, significa que agora parte da sua identidade está na própria criação. Então, além dessa inspiração do ar que sai do próprio ser divino, como parte, agora se tornando parte da própria criação, uma dificuldade bastante famosa em Gênesis 1 é que a criação da luz antecede a criação dos luminares, ou do sol e da lua e das estrelas. E existe um debate, como é possível que existia luz antes de existir o sol, quando a gente lê o texto a partir da nossa racionalidade de que o texto está lidando com a criação das matérias, das coisas e tal. Mas, então tem essa dificuldade. Deus separa luz de trevas, mas ainda não existe nem sol, nem lua, nem estrelas. Então, que luz é essa? E a melhor solução para esse problema se dá no fato de que essa primeira luz é o próprio Deus ou a própria presença de Deus. Nós cantamos aqui sobre a glória do Pai, e luz e glória caminham muito juntos no Antigo Testamento, porque glória é radiante. Glória, ela emana luz. Então, essa primeira luz de Gênesis é a luz da própria presença divina adentrando na criação e tornando ela possível, porque é essa primeira luz que faz com que todo o resto da criação se torne possível. Então nós estamos lidando novamente com a presença de Deus adentrando a criação, tornando a criação possível, e nós temos essa relação entre a presença divina e a luz com relação à própria criação num texto em Isaías 60:19, que diz o seguinte: você não precisará do brilho do sol durante o dia, nem da claridade da lua durante a noite, pois o Senhor será a sua luz eterna. Seu Deus será sua glória. Então, de novo, luz e glória. E a não necessidade do sol ou da lua, porque a própria presença de Deus é o que ilumina. Algo que vai aparecer lá em Apocalipse também, nos últimos capítulos de Apocalipse, fala: não havia sol porque o próprio Deus iluminava a cidade. E eu vou ler um trechinho aqui só de um estudioso do Antigo Testamento que fala sobre a importância de entender essa primeira luz de Gênesis como a própria presença de Deus. Ele diz o seguinte: isso, ou seja, a presença de Deus como essa primeira luz, qualifica a visão moral do mundo de Gênesis e ajuda as pessoas a serem atraídas para essa visão. Essa iluminação divina expressa um profundo senso da presença de Deus no mundo e, ao mesmo tempo, aponta para a impossibilidade de conhecer a Deus completamente. Vemos a luz de Deus em e por meio de tudo aquilo que Ele criou. Então, essa parte final dessa citação é o que eu quero enfatizar, que é o fato de que a presença de Deus no mundo, ou na criação, que tornou a própria criação possível, faz com que, a partir de agora, a gente alcance a presença de Deus por meio da própria criação. O C.S. Lewis também usa uma
essa analogia de que Deus, como o sol, nós conhecemos todas as coisas porque Ele brilha, mas ao mesmo tempo os nossos olhos não conseguem, é uma luz tão forte que nós não conseguimos ver o que é. Nós conhecemos a Deus porque a gente sabe que a presença dele está brilhando em todas as coisas. Sem Deus, a gente não consegue ver nada. Ao mesmo tempo, porque ele é luz, a gente não consegue olhar diretamente para ele e como o Mark Smith, que é esse autor que eu citei, diz, nós não conseguimos conhecer Deus plenamente, né? Nossos olhos não conseguem captar completamente essa luz. Então, nesse primeiro ato criativo de Deus, existe essa manifestação da presença de Deus na criação. E é algo, portanto, que tem a ver com... São duas analogias diferentes, o sopro e a luz. E os dois apontam para a presença da própria... A presença de Deus na própria criação, vinculando as duas coisas de tal forma que é até difícil separá-las. Eu quero falar um pouquinho sobre essa presença de Deus tornando ou capacitando a matéria para que ela seja ordenada de tal forma que ela venha a se tornar a própria criação. Não dá para me prolongar muito nisso, mas o fato é que antes do sopro ou do ar divino pairando sobre as águas, e antes da criação ou separação da luz e das trevas, o que nós temos é um ambiente desordenado ou caótico, como o pessoal costuma falar, e vazio, ou seja, é um lugar sem vida, é um lugar não só sem vida, mas é um lugar incapaz de sustentar a vida. E no fim dos atos criativos, ou dos comandos criativos de Deus, depois da entrada de Deus na criação, seja no seu sopro pairando sobre as águas ou na luz que ilumina todas as coisas, o que nós temos é uma variedade enorme de vida, com o próprio Deus se estabelecendo nesse lugar. Quando eu disse que Deus descansou, né, no fim da criação, lá no sétimo dia, na verdade não é o descansar de quem vai tirar uma soneca, não é o descansar de quem deitou na cama ou deitou na rede, é o descansar de um rei que se assenta em seu trono. Então, quando termina a criação, Deus, deixando aquelas analogias do sopro e da luz, o próprio Deus se assenta sobre a criação e faz com que haja muita vida, uma grande variedade de vida existindo em harmonia, em que uma parte contribui para a vida do outro. Tudo segundo, né, o que eu quero dizer então com dotar, ou capacitar, ou inspirar. Eu vou dar um exemplo do que eu quero dizer com isso. A gente está acostumado, de novo, a ler Gênesis 1, em que somente Deus é o ator e que Ele é o único que age. Somente Ele é o grande ator desse drama. Mas, se nós prestarmos um pouquinho mais de atenção em Gênesis 1, a própria criação participa do ato criativo. Claro, tudo começa com Deus, mas a própria criação faz a sua participação nesse ato criativo. E é isso que eu quero dizer, que a partir do momento em que Deus adentra e se vincula à criação, ou aquela parte da criação até onde tinha acontecido, a partir desse momento a matéria, a criação é inspirada ou é dotada para, junto com Deus, participar do ato criativo. Eu vou dar um exemplo, né? No sexto dia, Deus convida a terra a expressão é bastante, fazer surgir criaturas vivas. Isso está em Gênesis 1, 24. Né? Deus fala para a terra fazer surgir criaturas vivas. E assim aconteceu. A terra fez surgir criaturas vivas. Mas aí, quando nós olhamos no próximo versículo, no versículo 25,
o texto vai dizer que foi Deus quem os fez. Então o texto coloca o surgimento dos seres vivos, com exceção da humanidade, como uma cooperação entre Deus e a própria terra. E é isso que eu quero dizer quando eu digo que a presença de Deus inspira ou dota ou capacita a criação a ser um participante da sua própria existência, da sua própria ordenação e conclusão. E essa dinâmica entre Deus e a criação que eu vejo sendo totalmente dependente desse fundamento que eu disse, da entrada do divino na criação e da participação da presença de Deus no meio da sua criação. Então eu quero ser mais explícito sobre algumas coisas, né? Sobre essa interação entre o Criador e a criação. E como isso tem implicações muito sérias sobre como nós identificamos quem é Deus e como nós identificamos o que é ou quem é a criação. Uma coisa importante é que a criação, nesse sentido, ela é sacramental. Ela media a presença de Deus, porque a presença de Deus faz parte dela mesma, da sua própria identidade. Por outro lado, nós também só podemos ter algum conhecimento de Deus e ter experiências de quem Deus é por meio da nossa realidade criada. A gente não tem como sair do nosso corpo, se tornar algum tipo de ser espiritual e conhecer e experimentar a Deus sem essas mediações criadas. E ainda mais interessante e complicado, significa que a identidade do próprio Deus está vinculada, né, com a própria criação. Nós não podemos mais saber quem Deus é, desconsiderando a criação. Isso não é muito ortodoxo, mas me parece ser uma implicação importante daquilo que o texto nos apresenta. Quando Deus se torna, ou faz com que parte de si se vincule à criação, ele está, portanto, se colocando numa posição de vulnerabilidade, de contingência. Deus se coloca numa posição em que ele abre mão de uma criação rígida e totalmente planejada a partir das suas próprias ideias, e ele se coloca junto com a criação numa posição de mais flexibilidade, e a criação se torna, portanto, o que é difícil para a gente, um pouco menos previsível. Mas nessa falta de previsibilidade, talvez é aí que esteja a própria presença do divino dentro da criação. E eu quero tem nos estudos bíblicos da criação, falam sobre uma simetria entre os dias 1 e 3 e os dias 4 e 6, em que os dias 1 e 3 são criados os ambientes e os dias 4 a 6 são criados os seres ou aquilo que vai preencher esses ambientes. E o pessoal gosta de ver essa simetria e apontar para o fato de que Deus ordenou todas as coisas de uma forma rígida, simétrica. E é muito interessante que a partir do momento em que a criação se torna participante de si mesma, por causa da presença divina, essa simetria e essa ordenação, apesar de ser presente, ela se torna um pouco mais flexível. E com isso, Deus, ou a sua identidade, como eu disse, se torna mais vulnerável e mais contingente. O fato é que Deus, ao dar parte de si para participar da criação e fazer com que aquilo que é criado somente seja capaz de conhecer e experimentar a sua presença pela própria realidade criada, Deus se coloca num processo que é limitado pelo tempo e pelo espaço, e
até pela própria cultura humana posteriormente. Então, esse envolvimento corpóreo de Deus com a criação alcança o seu ponto máximo na criação do ser humano. Aqui a gente já não tem mais a participação da criação. Os outros seres vivos, existe uma dinâmica entre Deus e a criação, mas quando vem na criação do ser humano, existe uma tentativa da narrativa de dizer o ser humano foi criado somente por Deus. Existe uma repetição tripla da palavra Deus criou, quando vem na parte da criação da humanidade. No versículo 27 de Gênesis 1, aparece 3 vezes a palavra Deus criou, tentando realmente dizer que Deus foi, nesse caso, o ator único da criação da humanidade, e existe um motivo para isso. O fato é que o ser humano, ele é o reflexo da própria divindade. Antes da própria criação, o texto nos diz o seguinte, antes da própria criação do ser humano: façamos a humanidade de acordo com o padrão de nossa imagem e semelhança. Existe uma infinidade de estudos sobre essa expressão, que eu traduzi como de acordo com o padrão de, mas você pode ler aí com façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Eu quero chamar a atenção, tem um montão de coisas sobre isso, mas eu quero só dizer o seguinte: imagem e semelhança, essa expressão, ela tinha um uso para descrever estátuas religiosas e estátuas de governantes na antiguidade, no Antigo Oriente Próximo. Em ambos os casos, tanto nas estátuas religiosas, ou seja, os ídolos, quanto nas estátuas de governantes, diferente daquilo que as polêmicas de alguns dos profetas do Antigo Testamento ou da nossa mentalidade ocidental, baseado no aniconismo protestante, eles não eram só considerados pedaços de pedra, de metal ou de argila ou o que for. Essas estátuas, essas imagens, elas funcionavam por meio de rituais religiosos ou rituais políticos. Elas funcionavam como representações concretas da divindade ou do rei. A presença de um ídolo ou de uma estátua de um governante concretamente colocava a presença daquilo que ele representava naquele lugar. E o que Deus faz em Gênesis 1 é exatamente isso. Deus coloca uma estátua, por assim dizer, de si mesmo, de quem ele é, de sua identidade, de sua presença na criação. E essa estátua é o ser humano. Para vocês entenderem o que isso significa, vamos para Gênesis 5:3. Quando Adão tem o seu filho Sete, e o texto diz o seguinte, versículo 3, capítulo 5, versículo 3. Quando Adão já havia vivido 130 anos, teve um filho de acordo com o padrão de sua imagem e semelhança. Ele o chamou de Sete. Vocês perceberam o uso da mesma expressão, né? Sete, ele está em conformidade com o padrão, ou ele é feito à imagem e semelhança de Adão. Para vocês perceberem que o texto ele é intencional em relacionar o filho de Adão, Sete, como foi feito em Gênesis 1, falando sobre a humanidade de Deus, antes de chegar no versículo 3, no finzinho do versículo 1 e no versículo 2, antes de falar sobre o nascimento de Sete, se repete a criação da humanidade, ou o relato da criação da humanidade. Então, veja a sequência é a seguinte: quando Deus criou a humanidade, ele os fez de acordo com o padrão de sua imagem. Ele os criou homem e mulher e os abençoou. E quando os criou, ele os chamou humanidade. Agora voltando para o 7. Quando Adão já havia vivido 130 anos, teve um filho de acordo com o padrão de sua imagem e semelhança. Ele o chamou de Sete. A humanidade está para Deus, como Sete está para Adão. Existe algo dentro de nós que não só aponta para a divindade, mas que é divino. Assim como existe algo em Sete que não só aponta para Adão, mas que é o próprio Adão. A constituição de Sete
tem a ver com Adão, assim como a nossa constituição tem a ver com quem Deus é. Assim como um filho manifesta e representa os seus pais para a posteridade, assim também a humanidade, ela representa e manifesta a presença divina na criação. E é por isso que na nossa própria constituição existe algo de divino. E de uma forma muito interessante, como Deus se identifica conosco, existe em Deus algo de humano. Ou pelo menos a gente pode imaginar que se há algo dentro de nós que faz parte de quem Deus é, também existe algo de nós naquilo que Deus é. É uma mão de via dupla, não dá só para dizer que existe algo de divino em nós, sem dizer que existe algo de humano no próprio ser divino. E aí eu chego na encarnação de Jesus. Todo esse papo que eu estou apresentando para vocês de Gênesis 1, soa estranho, né? Provavelmente vocês nunca ouviram falar sobre isso. Mas a gente está acostumado a falar sobre encarnação e dizer que Jesus é Deus e é homem. Ou seja, existe uma possibilidade de identificar aquilo que é divino com aquilo que é humano e aquilo que é humano no divino. Mas o que eu estou dizendo é que essa é a característica do Deus que nós adoramos. Não só na encarnação. A encarnação é o ápice desse movimento, dessa busca de Deus, não só por se relacionar conosco, mas se tornar um conosco. É o ápice de um Deus que não achou que ser Deus era tão importante, a ponto de se afastar da criação e da humanidade. É o ápice de um movimento, de um Deus que não só quer se fazer presente, mas quer estar conosco e ser conosco. Então, eu quero só... Vila, você pode me ajudar? Eu imagino que só pelo fato de eu ter apresentado isso e dizer para vocês que isso tem a ver com a encarnação, vocês já possam começar a raciocinar aí. Quem é Jesus? E o que isso tem a dizer sobre quem nós somos e quem Deus é? E eu vou querer que a gente medite um pouquinho sobre uma imagem que vai aparecer aí. Não sei se vai dar para ver tão bem por causa da luz. Não sei se é possível apagar a luz para talvez ver um pouquinho melhor. Ainda é... Ali está melhor. Ainda é meio escuro, mas diante de tudo que eu disse, olhe para essa imagem. E talvez uma das coisas mais estranhas que a gente pode imaginar aconteceu, porque a gente pode olhar para essa imagem e dizer: esse é o nosso Deus. Essa é uma reprodução fotográfica e artística do nascimento de Jesus por uma artista chamada Natalie Leonard. Eu vi um pequeno vídeo da construção dessa foto e da motivação por trás dela. E a artista diz que ela fez ela é uma artista que faz essas reproduções artísticas sobre nascimento em diversos contextos, e ela queria fazer uma reprodução artística do nascimento de Jesus. Ela fez uma pesquisa na história da arte e não encontrou em nenhum lugar uma representação do momento do nascimento de Jesus. O que nós temos na história da arte são representações diversas do pós-parto, em que Maria segura o bebê Jesus, e Maria sempre é representada de uma forma muito sóbria, como uma mulher que não passou pelo parto.
Não há cansaço, não há sofrimento, aquele pesar de quem acabou de passar por um parto. E a motivação por trás dessas representações que evitam esse momento exato e evitam apresentar Maria como uma mulher que passou por um parto na antiguidade, sem anestesia. Para mim, a motivação disso é a fuga da encarnação. Nós, como cristãos, temos muita dificuldade em lidar com a encarnação. Nós temos muita dificuldade em dizer que Jesus é plenamente humano e Jesus é plenamente divino, apesar disso ser ortodoxia cristã. Mas, não sei se vocês já repararam, se vocês seguem o calendário litúrgico e vão em alguma igreja em que o pessoal fala sobre o advento, não passa um minuto quando as pessoas vão falar sobre o advento, que é a encarnação, nascimento de Jesus, sem falar sobre a cruz, ou sem falar sobre a obra de salvação, sendo que isso é obra de salvação. A cruz é parte dessa história, ela não é a história. Nós temos dificuldade em imaginar que o nosso Deus, porque quando você olha para essa imagem, o que você pensa, se você já foi pai e mãe, é vulnerabilidade, dependência, helpless, né? Essa criança é helpless, ela não sobrevive sozinha. Deus não seria capaz de sobreviver por si só. Isso não entra na nossa cabeça, mas isso é encarnação. E o fato é que, como eu disse, sendo esse o nosso Deus, significa que para conhecermos a Deus, ou seja, termos alguma noção de quem Ele é e experimentarmos quem Ele é, não podemos fugir da criação, não podemos fugir da socialização, não podemos fugir da matéria, não tem fuga. Deus quis que fosse assim, que Ele estivesse presente na criação e que nós o conhecêssemos e o experimentássemos na criação, nem que para que isso acontecesse Ele se tornasse vulnerável e contingente, como um Deus não deveria ser. Um Deus não deveria ser vulnerável e contingente, mas o nosso Deus quis. Esse é o nosso Deus. Há muita coisa para se pensar sobre por que Deus quis isso e as implicações disso para nós. Mas eu queria voltar para o The Good Place, para aquela série, porque a neutralidade não é uma característica do nosso Deus. E é isso que eu achei tão legal naquela série, é que a neutralidade não consegue se relacionar com o que é humano, e por não conseguir se relacionar com o que é humano, é incapaz de julgar o ser humano. O que eu acabei de dizer pode até colocar em dúvida se Deus deveria realmente ser caracterizado como um juiz. Mas essa é uma linguagem bíblica, eu acho que sim. Eu acho que Deus ainda pode ser caracterizado como um juiz. Mas Deus jamais pode ser caracterizado como um juiz neutro, de leis rígidas, incapaz de estar conosco e nos entender. Deus sofreu na pele como nós sofremos na pele. E Deus está envolvido com a criação e conosco até o pescoço. Se Deus é juiz, Ele não é um juiz neutro. Ele é bem parcial, a ponto de ter se feito um conosco e nos dar a oportunidade de nós também sermos um com Ele. Amém. Amém.